Sejam todos muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certform e formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Esta é a rúbrica Trate as finanças por tu e hoje vamos abordar um tema numa perspectiva introdutória. Vamos fazer a introdução a um tema, porque é um tema complexo e que trata de impostos diferidos. Trata-se de um tema efetivamente com complexidade e eu, neste vídeo, vou fazer uma introdução ao tema. É um tema que desenvolvo em alguns cursos da Certform, nomeadamente no curso prático de IRC, Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Coletivas, e em cursos de fiscalidade de caráter mais avançado. Temos mesmo um curso prático de impostos diferidos, onde esta matéria é exclusiva desse curso e, portanto, é uma matéria amplamente desenvolvida. Neste vídeo vamos fazer então uma introdução a esta temática. É um vídeo que pode servir para os profissionais na área da contabilidade que não estão ainda familiarizados com a temática dos impostos diferidos, os próprios estudantes universitários com cadeiras de contabilidade, em que a matéria dos impostos diferidos é sempre uma matéria que se considera complexa e que gera dúvidas. E, portanto, neste vídeo vamos tentar esclarecer algumas das principais questões sobre os impostos diferidos e quem efetivamente quiser ter uma abordagem muito completa sobre esta matéria, como referi, temos o curso prático de IRC, Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Coletivas, da Certform, e o próprio curso prático de Impostos Diferidos, da Certform, onde esta matéria é muito desenvolvida. Ora, começando por uma breve introdução àquilo que são os impostos diferidos. Esta é uma matéria que está contemplada na norma contabilística e de relato financeiro 25, Impostos sobre o Rendimento. O sistema de normalização contabilística, no seu regime geral, contempla 28 normas de contabilidade, a 25 é destinada aos impostos sobre o rendimento, onde a questão do imposto diferido é efetivamente desenvolvida. A norma 25, para a sua elaboração, teve por base a norma internacional de contabilidade, a IAS 12, a Income Taxes, que é a norma na qual a Comissão de Normalização Contabilística se baseou para elaborar a norma 25 do nosso sistema de normalização contabilística. Vamos então fazer uma abordagem introdutória aos impostos diferidos. Os impostos diferidos resultam do reconhecimento da consequência fiscal que vai ocorrer ou que ocorrerá no futuro para efeito das transações e outros acontecimentos da entidade no período. Por outras palavras, faz-se o reconhecimento do imposto de acordo com o regime do acréscimo ou da periodização
económica, o que contribui para a melhoria da relevância das demonstrações financeiras, na medida em que divulga o imposto corrente e as consequências fiscais futuras das transações e outros acontecimentos das entidades ocorridas no período. Esta seria uma resposta para dar a quem nos colocasse a seguinte questão. Então, se os impostos diferidos, como o imposto corrente, não é aceite do ponto de vista fiscal, e hoje também vamos fazer uma breve abordagem às implicações fiscais do reconhecimento de impostos diferidos, se não é fiscalmente aceito, para que então que determinadas entidades vão reconhecer impostos diferidos? E a resposta é esta, é que a contabilidade não serve apenas os interesses da autoridade tributária ou da fiscalidade. A contabilidade serve os interesses de muitos outros agentes, sendo que a importância do reconhecimento de impostos diferidos ela está bem expressa aqui nesta frase. Ora, quando uma entidade contabiliza o imposto sobre o lucro, os impostos sobre o lucro compreendem duas vertentes: os impostos correntes e os impostos diferidos. O imposto corrente ele é determinado de acordo com as regras estabelecidas pelo Código do IRC. É aquele que obedece às normas da autoridade tributária. Ou seja, é aquele que a autoridade tributária prevê pela aplicação do Código do IRC. Já o imposto diferido é determinado de acordo com os princípios estabelecidos na norma contabilística e de relato financeiro e prevê a contabilização pelo efeito fiscal. Temos o método do imposto a pagar, que é o método do imposto corrente. É apenas reconhecido o imposto corrente do período. E depois temos o método do imposto diferido ou com efeito fiscal e é reconhecido atendendo aos efeitos fiscais nos períodos seguintes, a que se traduzem em acréscimos de quantias a pagar que serão recuperadas em períodos futuros ou vice-versa. Ora, os impostos correntes são os que se esperam que sejam pagos com base no resultado tributável apurado de acordo com as regras fiscais em vigor e utilizando a taxa de IRC que está prevista no artigo 87 do Código do IRC. Se formos ao código do IRC, só para confirmar a taxa atual, no código do IRC, que está no portal das finanças, o artigo 87 do mesmo código prevê qual a taxa de IRC que se aplica às entidades, aos sujeitos passivos de IRC. E as taxas, atualmente, a taxa geral é de 21% sobre o lucro tributável da empresa, ou havendo prejuízos fiscais a deduzir sobre a matéria coletável da empresa. Mas aplica-se às pequenas e médias entidades que obedecem aos limites do Decreto-Lei 372/2007, uma taxa que é de 17% até aos primeiros 15.000 euros de matéria coletável e que passa a 21% a partir de 15.000 euros de matéria coletável.
Limite este que vai alterar, ou já alterou, com o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020, mas este ano, na entrega da declaração modelo 22, ainda se aplicou o limite dos 15 mil euros. Estas são as taxas de IRC e, para além da taxa de IRC, as empresas estão sujeitas à derrama municipal, que pode variar entre 0 e 1,5% sobre 1,5% sobre o lucro tributável, depende da Câmara Municipal, e também, eventualmente, a chamada derrama estadual. A derrama estadual, ela aplica-se àquelas entidades que têm um lucro tributável acima de 1.500.000 euros. E entre 1.500.000 até 7.500.000 são 3% do lucro tributável e vai por aqui acima, conforme os intervalos, até 9%. E, portanto, uma empresa na formação das suas taxas que incidem sobre o seu lucro tributável terá a taxa normal do artigo 87, a taxa de derrama municipal, que varia entre 0 e 1,5%, conforme o município onde a empresa está a desenvolver atividade, e depois poderá eventualmente também existir a taxa de derrama estadual para as empresas que tenham lucro tributável acima de 1.500.000 euros, conforme depois os intervalos do artigo 87A do Código do IRC. Os impostos diferidos são calculados de acordo com o método do passivo, com base no balanço, sobre as diferenças temporárias entre os valores contabilísticos dos ativos e passivos e a sua base fiscal, utilizando as taxas de imposto aprovadas ou substancialmente aprovadas à data de balanço e que se espera virem a ser aplicadas quando as diferenças temporárias se reverterem. A que tipo de entidades é que se aplicam os impostos diferidos? Nós em Portugal temos um normativo estabelecido pelo Sistema de Normalização Contabilística, em que as microentidades estão sujeitas à norma contabilística e de relato financeiro para microentidades. E as microentidades, elas não utilizam a contabilização de impostos diferidos. Apenas fazem a contabilização pelo método do imposto a pagar, o imposto corrente. Quando se sobe de nível e se passa para uma pequena entidade, que é sujeita à norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, a contabilização é através do método do imposto corrente e podem reconhecer imposto diferido se optarem pelo modelo de revalorização. Para as entidades do regime normal do sistema de normalização contabilística, e que são as médias e as grandes entidades, essas fazem a contabilização do imposto diferido, bem como as entidades que estão sujeitas ou adotaram as normas internacionais de contabilidade e, se adotaram as normas internacionais de contabilidade, obedecem à norma internacional de contabilidade 12 e, portanto, também fazem a contabilização pelo método do efeito fiscal, ou seja, o imposto diferido. Em relação à questão da aplicação do imposto diferido, aqui no manual,
só para dar uma ideia da classificação das entidades. Quando eu referi microentidade, pequena entidade, média e grande entidade e entidade sujeita às normas internacionais de contabilidade, tudo tem a ver com os montantes que este quadro expressa. Uma microentidade, isto do ponto de vista da classificação numa perspectiva contabilística, de acordo com o sistema de normalização contabilística. Uma microentidade não ultrapassa 3 de 2 limites. Um balanço de 350 mil euros, um volume de negócios de 700 mil e um número médio de trabalhadores 10. Não ultrapassa 2 destes 3 limites. Para ser uma pequena entidade, ultrapassa os limites da micro, mas não ultrapassa 2 destes 3 limites. Não pode ultrapassar 2 destes 3 limites. As médias entidades não podem ultrapassar 2 destes 3 limites e classifica-se no sistema de normalização contabilística uma grande entidade quando ela ultrapassa 2 de 3 limites. Um balanço acima de 20 milhões de euros, um volume de negócios acima de 40 milhões de euros e um número médio de trabalhadores naquele período acima de 250, mas bastará ultrapassar 2 dos 3. E depois, para cada uma destas entidades, de acordo com estes níveis, aplica-se o normativo contabilístico. Portanto, as microentidades, elas só poderão vir a reconhecer impostos diferidos se, apesar dos seus limites de balanço, de volume de negócios e de número de trabalhadores estarem abaixo dos referenciados, a entidade fizer uma opção, e pode fazê-lo, por um regime superior, nomeadamente o das pequenas entidades ou do sistema de normalização contabilística no seu regime geral. Ora, voltando então aqui a esta parte mais sintetizada, existe uma diferença entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal de uma empresa. O resultado contabilístico é a mera diferença entre os rendimentos e os gastos. Ou seja, durante o ano a empresa vai contabilizando os seus rendimentos na classe 7, vai contabilizando os seus gastos na classe 6. No fim do ano, fazemos a diferença entre os rendimentos e os gastos e se essa diferença for positiva, ou seja, se os rendimentos tiverem sido superiores aos gastos, a empresa tem lucro contabilístico. Já se a diferença for negativa, os rendimentos foram inferiores aos gastos, a empresa tem prejuízo contabilístico. O resultado contabilístico ele é apurado na própria contabilidade, de acordo com as regras contabilísticas. No entanto, não é sobre o resultado contabilístico que as finanças pretendem que a empresa pague o imposto. O resultado contabilístico ele vai ter que ser corrigido. E essas correções que estão previstas no código do IRC, elas são realizadas na declaração de rendimentos modelo 22, que é a declaração do IRC da empresa. E nesta declaração modelo 22, tendo como ponto de partida o resultado líquido do período, fazem-se um conjunto de correções fiscais, que vão depender, obviamente, de empresa para empresa. E existem nestas correções fiscais a acrescer,
que são os ajustamentos fiscais a acrescer e as variações patrimoniais positivas, que vão penalizar a empresa, vão agravar o resultado contabilístico, vão aumentá-lo, porque são a acrescer. É uma correção para acrescer. E depois existem os ajustamentos fiscais a deduzir, que vão permitir com que o resultado da empresa diminua. E, por exemplo, nas correções fiscais a deduzir, temos, por exemplo, um conjunto de benefícios fiscais que se enquadram aqui no campo 774. Partindo do resultado da contabilidade, fazendo as correções fiscais ou por ajustamentos fiscais a acrescer, que têm a ver com gastos, muitas das vezes, que foram reconhecidos durante o ano e que simplesmente não são aceites ou no todo ou em parte. Por exemplo, se uma empresa durante o ano contabilizar uma multa, essa multa é reconhecida como um gasto, mas depois ela não é fiscalmente aceite. E quando estiver a fazer a passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal, vai ter que acrescer essa multa. E quem diz as multas diz aqui uma série de correções fiscais a acrescer que nós ensinamos de uma forma prática, com preenchimentos de declarações modelo 22, em vários cursos que envolvem fiscalidade na Certform. As correções a acrescer, elas vão penalizar, as correções a deduzir vão beneficiar, mas no fim disto tudo faz-se, partindo do resultado contabilístico, adicionam-se as correções a acrescer, subtraem-se as correções a deduzir e tudo resulta no lucro tributável da empresa ou eventualmente num prejuízo para efeitos fiscais, mas vamos falar de um lucro tributável, o qual é chamado resultado fiscal positivo. Então, o lucro contabilístico advém da contabilidade. O lucro fiscal ou lucro tributável tem como ponto de partida o lucro contabilístico, mas incorpora todas as correções fiscais que o código do IRC obriga a que a empresa faça. Então há uma diferença entre o lucro contabilístico e o lucro fiscal. E essa diferença é obtida por um caminho que tem que ser percorrido de correções a fazer ao lucro contabilístico da empresa. E é por causa da diferença entre o lucro contabilístico e o lucro fiscal, ou o resultado contabilístico e o resultado fiscal. Quando o resultado contabilístico é maior do que zero, estamos a falar em lucro contabilístico. Se for inferior, é prejuízo contabilístico. Quando o resultado fiscal, depois de corrigir o lucro contabilístico, é superior a zero, é um lucro tributável ou fiscal. Se for inferior a zero, é um prejuízo fiscal. Ora, os impostos diferidos resultam do facto de ocorrerem diferenças num determinado período entre os montantes do resultado fiscal, que é aquele resultado tributável, e o resultado contabilístico. Tal acontece porque as regras para determinação dos rendimentos e dos gastos para efeitos contabilísticos e para efeitos fiscais não são totalmente convergentes. Daí a autoridade tributária obrigar a empresa a corrigir o seu lucro contabilístico. Então, existem as diferenças que podem ser de dois tipos. Existem diferenças permanentes e diferenças temporárias. E aqui começa a questão dos impostos diferidos. Vamos começar pelas mais fáceis, que são as diferenças permanentes. Diferenças permanentes são as diferenças verificadas num determinado período entre o resultado fiscal e o resultado contabilístico desse período, mas que não serão compensadas em períodos seguintes.
na medida em que respeitam a rendimentos e gastos que vão integrar em definitivo um dos resultados e não o outro. Por exemplo, as multas suportadas são gastos de natureza contabilística, ou seja, quando uma empresa incorre numa multa, seja ela uma multa fiscal, uma coima, uma multa por infração às regras do trânsito, a multa é contabilizada como um gasto na contabilidade. E um gasto subtrai, deduz. Mas depois, a multa simplesmente não é aceite do ponto de vista fiscal. O fisco não aceita. Nós, na contabilidade, contabilizamos, temos que o fazer e deduz na contabilidade pela via dos gastos. Mas depois, a nível fiscal, nós vamos ter que acrescer a multa, que acrescer o valor da multa, porque trata-se de um encargo não dedutível. E se uma empresa pagar uma multa, por exemplo, de 500 euros, o documento é reconhecido a débito de uma conta de gastos, deduz do ponto de vista contabilístico, mas não é fiscalmente aceito. É considerado um encargo dedutível pelo artigo. Desculpem, é considerado um encargo não dedutível pelo artigo 23A, número 1, a linha E do Código do IRC. E acresce. E, portanto, como acresce, acaba por não ter qualquer tipo de impacto. Ou seja, deduziu na contabilidade, depois acresceu a nível fiscal, o que significa que, a nível fiscal, a autoridade tributária anulou com esta obrigação de acrescer aquela dedução que a empresa tinha feito na contabilidade. E uma vez que as multas não são fiscalmente aceites pelo artigo 23A, número 1, a linha E do Código do IRC, neste item, a diferença entre o resultado fiscal tributável e o resultado contabilístico será permanente. Ou seja, a empresa nunca mais vai recuperar o facto de ter acrescido esta multa. Daí se trata de uma diferença permanente. Deste modo, as diferenças permanentes não influenciam os impostos diferidos, na medida em que a sua relevância fiscal fica encerrada no período em que ocorre, através do apuramento do imposto corrente, já que as toma em consideração já de forma definitiva. Deduziu na contabilidade, acresceu a nível fiscal e ficamos por aí. Outro exemplo são as despesas não documentadas, que nós também temos aqui na Declaração Modelo 22. Uma despesa não documentada ocorre quando se verifica uma saída de caixa de dinheiro para pagar alguma despesa, mas não há nenhum documento, não existe nenhum documento que possa justificar ou comprovar aquela saída de caixa. Então, nós reconhecemos essa diferença de caixa como uma despesa não documentada e é reconhecida numa conta de gastos de caráter residual. Esta é uma diferença permanente, porque simplesmente não é aceite e não pode vir a ser recuperável em períodos seguintes. Fica-se por aqui. Na contabilidade, ao reconhecer como um gasto, deduz, e depois a nível fiscal, ao acrescer, vai anular o efeito da dedução contabilística. Trata-se de uma diferença permanente e, por cima, as despesas não documentadas, para além de acrescerem, elas têm uma outra penalização. É que vão ser autonomamente tributadas. Sobre elas vai incidir uma tributação autónoma
Este é o quadro onde nós colocamos as despesas sujeitas a tributações autónomas do IRC e estão aqui as despesas não documentadas. Elas vão pagar 50% de imposto pela via das tributações autónomas. Isto só uma curiosidade. É bem mais grave do que as multas. As multas simplesmente acrescem, não são fiscalmente aceites. As despesas não documentadas, elas acrescem, considera-se um encargo não dedutível e ainda vão ter o impacto de uma tributação autónoma de 50%. Bom, quanto às diferenças permanentes, não há nada a fazer, não há nada a reconhecer, porque não existe um impacto futuro sobre esta matéria. Agora, já quanto às diferenças temporárias, é aqui que se vai colocar a questão dos impostos diferidos. O que é que são diferenças temporárias? As diferenças temporárias são as verificadas entre a quantia registada na contabilidade de um ativo ou de um passivo e a sua quantia para efeitos da base tributável ou da chamada base fiscal. Ou seja, o montante que devemos ter em atenção para efeitos do futuro apuramento do imposto. Porque estas diferenças temporárias vão influenciar o futuro. Deste modo, existe uma diferença temporal entre a data em que determinado item é reconhecido nos resultados contabilísticos e a data em que esse mesmo item irá ser integrado para efeitos do apuramento do resultado fiscal. Então, existem dois tipos de diferenças temporárias. As diferenças temporárias dedutíveis, e são diferenças temporárias de que resultam quantias que são dedutíveis na determinação do lucro tributável, ou seja, vai haver menos imposto a pagar de períodos futuros quando a quantia escriturada do ativo ou do passivo seja recuperada ou liquidada. E, portanto, digamos que estas são as positivas. Nas diferenças temporárias dedutíveis, deveremos reconhecer hoje as quantias de imposto que iremos pagar a menos no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente. Por isso, são ativos por impostos diferidos. Depois, as diferenças temporárias podem ser as tributáveis. Estas são as negativas, ou seja, são diferenças temporárias de que resultam quantias tributáveis na determinação do lucro tributável, ou seja, vai haver mais imposto a pagar, de períodos futuros, quando a quantia escriturada do ativo ou do passivo seja recuperada ou liquidada. Nas diferenças temporárias tributáveis, devemos reconhecer hoje as quantias de imposto que teremos de pagar a mais no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente, e daí traduzem-se em passivos por impostos diferidos. Estas duas frases são fundamentais para entender os impostos diferidos e que fundamentalmente têm a ver com a diferença entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal da empresa. Diferenças essas que podem ser permanentes ou temporárias. As permanentes já estão resolvidas, não há impostos diferidos. Vai haver impostos diferidos nas diferenças temporárias. E elas são dedutíveis e devemos reconhecer hoje as quantias de imposto que iremos pagar a menos no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente, ativos por impostos diferidos. E nas diferenças temporárias tributáveis, devemos reconhecer hoje
as quantias de imposto que teremos a pagar a mais no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente. E estamos perante passivos por impostos diferidos. Ativos por impostos diferidos e passivos por impostos diferidos. E esta matéria, na nossa contabilidade, nós temos um código de contas no sistema de normalização contabilística e o nosso código de contas prevê o reconhecimento destas diferenças tributáveis, dedutíveis ou tributáveis. Portanto, estas diferenças, elas serão reconhecidas na conta 27.4, impostos diferidos. E a 27.4.1, ativos por impostos diferidos, e a conta 27.4.2, destinada a passivos por impostos diferidos. E a contrapartida destas contas, porque na contabilidade, se há um débito, tem que haver um crédito, ou vice-versa, a contrapartida do reconhecimento de ativos por impostos diferidos ou de passivos por impostos diferidos estará na classe 8, nomeadamente no reconhecimento do efeito fiscal do imposto que se destinou à conta 81.22 imposto diferido. A conta 81.21 imposto estimado para o período decorre do método do imposto corrente ou do método do imposto a pagar. O efeito fiscal ou o reconhecimento de impostos diferidos passará pela conta 81.22, que vai afetar a classe 8. Ora então, continuando, isto só para ver onde é que as contas estão posicionadas no plano de contas, a conta 27.4.1, ativos por impostos diferidos, engloba as quantias de impostos sobre rendimentos recuperáveis em períodos futuros, respeitantes a diferenças temporárias dedutíveis, a reporte de créditos tributáveis não utilizados e a reporte de perdas fiscais não utilizadas. Estas situações originam ativos por impostos diferidos, até ao ponto em que seja provável que exista lucro no futuro que permita a sua utilização. Ativos por impostos diferidos são as quantias de impostos sobre o rendimento recuperáveis, ou seja, a pagar a menos, em períodos futuros e que podem resultar de diferenças temporárias dedutíveis e também do reporte de perdas fiscais, e este reporte de perdas fiscais, desde que a empresa tenha a noção ou a perspectiva de vir a ter lucros em períodos seguintes. Ora, as diferenças temporárias entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal, de que resultem menos imposto a pagar no futuro, quando o valor do ativo realizado ou o valor do passivo for liquidado, designam-se por diferenças temporárias dedutíveis e contabilizamos em ativos por impostos diferidos. Depois temos aqui alguns exemplos que caem em ativos por impostos diferidos. Depreciações que excedem o limite máximo fiscal, pelo montante da diferença entre a depreciação incluída no resultado contabilístico e o máximo fiscalmente aceito, porque vamos futuramente recuperar através do imposto estes montantes, as provisões fiscalmente não dedutíveis ou que sejam excessivas, e as imparidades sobre determinadas categorias de ativos, como investimentos financeiros que não são fiscalmente dedutíveis e que se traduzem em ajustamentos fiscais a crescer. Estes exemplos são exemplos que vão ao encontro aqui desta frase-chave. Reconhecemos hoje as quantias de imposto que vamos pagar a menos no futuro,
decorrentes de factos ocorridos até ao presente. Este quadro aqui expressa os movimentos que têm que ser feitos na contabilidade quando estamos a reconhecer ativos por impostos diferidos. A conta 27441 é debitada, porque é uma conta do ativo, e a conta 8122 é creditada. E depois temos aqui possíveis alterações ao lançamento anterior, quer através de aumentos de taxa de imposto, quer através da realização da diferença temporária dedutível, quer através das reduções da taxa de imposto e das próprias reversões que vão ter lançamentos conducentes a anular o efeito inicial ou, efetivamente, ampliá-lo quando há um aumento da taxa de imposto. Quanto aos passivos por impostos diferidos, esta conta engloba as quantias de impostos sobre o rendimento recuperáveis em períodos futuros, respeitantes a diferenças temporárias dedutíveis, como o reporte de créditos tributáveis não utilizados e o reporte de perdas fiscais não utilizadas. Passivos por impostos diferidos são as quantias de imposto sobre o rendimento pagáveis em períodos futuros, ou seja, a pagar a mais, com respeito a diferenças temporárias tributáveis. E lá está aquela frase-chave. Nas diferenças temporárias tributáveis, devemos reconhecer hoje as quantias de imposto que teremos a pagar a mais no futuro, decorrentes de factos ocorridos ao presente ou até ao presente, passivos por impostos diferidos. Isto é a aplicação do pressuposto do acréscimo. Há alguns exemplos de passivos por impostos diferidos: os excedentes de revalorização de ativos, sempre que seja adotado este método de avaliação. Entre outros exemplos, por exemplo, aumentos de justo valor de propriedades de investimento ou de outros ativos valorizados por este método, quando não forem fiscalmente reconhecidos como rendimentos. Esta é a movimentação de passivos por impostos diferidos. Quando existe a movimentação contabilística de passivos por impostos diferidos, movimentamos a conta 2742, conforme indica o plano de contas, não é? A conta 2742, passivos por impostos diferidos. Esta é uma conta que obedece no reconhecimento do efeito fiscal da diferença temporária tributável. Nós debitamos a conta 8122 e creditamos a conta 2742. Como é uma conta do passivo, ela acredita-se pelos aumentos. E depois ajustamentos que virão a ocorrer, ou pelo aumento da taxa de imposto, que segue a mesma linha de lançamento. A realização da diferença temporária tributável ou a redução da taxa do imposto sobre o rendimento faz o lançamento inverso. Nós, neste momento, utilizamos em Portugal, como já sabemos, uma taxa de 21% de IRC, que pode ser adicionada de 1,5%, caso as câmaras municipais onde a empresa está implementada cobrem, sim, 1,5% em derrama municipal. Há que atender depois também as derramas estaduais. Caso a empresa aí esteja enquadrada, tem que ter um lucro tributável acima de 1.500.000 euros para estar sujeita a uma derrama estadual, porque nós temos que considerar qual a taxa de imposto que vamos utilizar no reconhecimento dos impostos diferidos.
Eu coloco por defeito 22,5, que são os 21% da taxa, e considerando que a empresa está a exercer a sua atividade em município que cobra taxa de derrama municipal de 1,5, mas em Portugal há municípios que não cobram taxa de derrama, há municípios que cobram 1,3, 1,2, depende do município, e portanto cada empresa é um caso, e depois terá que se ver se a empresa, qual a taxa de derrama a que a empresa está sujeita e se eventualmente a empresa também está sujeita no seu lucro tributável a uma derrama estadual. A conta 8122 é a conta do imposto diferido pelo método do efeito fiscal e, como eu já referi, é a conta que expressa esta aplicação para além do método imposto corrente, os impostos diferidos na conta 8122. O método imposto corrente ou a pagar na conta 8121 e os impostos diferidos na conta 8122. Ela vai servir sempre de contrapartida a impostos ativos e a impostos diferidos passivos. Portanto, à conta 2742 ou à 2741. Quando se reconhece imposto a favor da empresa, imposto diferido ativo, a conta 8122 será acreditada por contrapartida de débito na conta 2741 a ativos por impostos diferidos. No caso de existir reversão, que é a anulação ou a redução, o lançamento será ao contrário. Quando se reconhece imposto a favor do Estado, imposto diferido passivo, a conta 8122, imposto diferido, será debitada por contrapartida de crédito na conta 2742, passivos por impostos diferidos. E no caso de reversão, ou seja, de termos que anular ou de diminuir, faz-se o lançamento inverso, creditando a conta 8122 e debitando a conta 2742. Uma visão esquemática do reconhecimento de impostos diferidos. Eu não gosto muito de decorar coisas, prefiro percebê-las para depois poder aplicar, mas aqui faço, digamos que, um esquema que ajuda de forma rápida a determinar se numa determinada situação, se numa determinada ocorrência, a empresa reconhece ou ativos por impostos diferidos ou passivos por impostos diferidos. Ou seja, se estamos perante uma diferença temporária dedutível ou se estamos perante uma diferença temporária tributável. Para isso é preciso compreender o que é a base contabilística e que é a base escriturada dos ativos e dos passivos, o que consta na contabilidade, e a base fiscal, que é a quantia atribuída a um ativo ou um passivo para fins fiscais. Porque já exemplifiquei a questão dos encargos não dedutíveis ou de montantes que são reconhecidos como gastos na contabilidade e que simplesmente não são fiscalmente aceitos e que geram a tal diferença, que pode ser um ajustamento fiscal a crescer. Um esquema para o reconhecimento de impostos diferidos. Sempre que o ativo contabilístico é maior do que o ativo fiscal, existe um passivo por impostos diferidos.
há uma diferença temporária tributável. Sempre que um ativo contabilístico é menor do que o ativo fiscal, verifica-se um ativo por impostos diferidos. Há uma diferença tributária recuperável ou dedutível. Sempre que um passivo contabilístico é maior do que o passivo fiscal, o resultado é um ativo por impostos diferidos. E sempre que o passivo contabilístico é menor do que o passivo fiscal, verifica-se um passivo por impostos diferidos. Este é um esquema que, no fundo, diz tudo. Claro que, para chegar a este esquema, eu andei aqui com um conjunto de conclusões, nomeadamente que as diferenças temporárias tributáveis originam passivos por impostos diferidos. Um ativo tem uma base contabilística superior à base fiscal. Por exemplo, a base contabilística é de 100 e a base fiscal é de 80. A diferença 20, positiva. Um passivo tem uma base contabilística inferior à base fiscal, diferença positiva. A base contabilística menos 150, os passivos são sempre em valor negativo. E a base fiscal em menos 180. Menos 150 menos 180, mais 30. Assim, nestes casos em que temos diferenças positivas entre a base contabilística e a base fiscal, quer de ativos, quer de passivos, estamos em presença sempre de uma diferença temporária tributável que origina o reconhecimento de um passivo por imposto diferido. E depois outra conclusão à qual cheguei: as diferenças temporárias dedutíveis originam ativos por impostos diferidos. Um ativo tem uma base contabilística inferior à base fiscal. Verifica-se uma diferença negativa. Por exemplo, uma base contabilística de 80, uma base fiscal de 100, menos 20. Um passivo tem uma base contabilística superior à base fiscal. Diferença negativa. A base contabilística é de menos 160, a base fiscal é de menos 120, menos 160, menos 120, menos 40. Ora, quando existe uma base contabilística inferior a uma base fiscal, nós vamos estar perante ativos por impostos diferidos. Assim, nestes casos em que temos diferenças negativas entre a base contabilística e a base fiscal, quer de ativos, quer de passivos, estamos em presença sempre de uma diferença temporária dedutível que origina o reconhecimento de um ativo por imposto diferido. Um ativo por impostos diferidos em relação às diferenças temporárias dedutíveis, um passivo por impostos diferidos em relação às diferenças temporárias tributáveis. E depois aquelas conclusões que eu já referi e que, no fundo, nos ajudam imediatamente a aferir se vamos reconhecer um passivo por impostos diferidos ou um ativo por impostos diferidos. Ou seja, mais uma vez, se o ativo contabilístico é superior ao ativo fiscal, há passivo por impostos diferidos. Se o ativo contabilístico é inferior ao ativo fiscal, há ativo por impostos diferidos. Se o passivo contabilístico é maior do que o passivo fiscal, há ativo por impostos diferidos. E se o passivo contabilístico for menor que o passivo fiscal, há passivo por impostos diferidos. Não gostando de decorar as situações, este esquema dá muito jeito para, de uma forma rápida, eu saber imediatamente se vou ter que contabilizar um passivo por impostos diferidos ou um ativo por impostos diferidos. Mas, de facto, as duas frases que mais me satisfazem nesta matéria são estas duas que eu já repeti.
nas diferenças temporárias dedutíveis e que geram ativos por impostos diferidos, deveremos reconhecer hoje as quantias de imposto que iremos pagar a menos no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente. E temos ativos por impostos diferidos. E nas diferenças temporárias tributáveis, deveremos reconhecer hoje as quantias de imposto que teremos a pagar a mais no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente, passivos por impostos diferidos. Estas duas frases evitam que se tenha que decorar alguma coisa. Este esquema aqui é meramente um esquema para facilitar rapidamente aferir se estamos perante um ativo por impostos diferidos ou um passivo por impostos diferidos. Ora bem, ao nível fiscal, a contabilização de impostos diferidos tem o seu impacto. Da mesma forma que o imposto estimado para o período pelo método do imposto corrente não concorre para a formação do lucro tributável, ou seja, não é fiscalmente aceito, também o imposto diferido que figure com saldo devedor na subconta 8122 tem de ser acrescido no campo 725 da declaração do quadro 7 da declaração modelo 22. No caso de o saldo da subconta 8122 ser credor, este tem de ser deduzido, sendo a correção no campo 766 da declaração modelo 22 no quadro 07. A inclusão neste quadro traduz-se na anulação do efeito fiscal correspondente ao reconhecimento contabilístico dos impostos diferidos. É que os impostos diferidos eles não podem ter impacto ao nível do efeito fiscal. E, consequentemente, por exemplo, para o imposto corrente, para o método do imposto corrente, também não é fiscalmente reconhecido, não é fiscalmente aceito. Quando a empresa realiza a estimativa do IRC, o imposto estimado para o período, esse montante do imposto estimado para o período, ele vai ter que ser acrescido no quadro 7 da declaração modelo 22. Aqui neste campo, IRC, incluindo as tributações autónomas, acresce no campo 724, pelo que é feita a sua anulação do seu efeito fiscal. Isto no domínio do imposto corrente. E da mesma forma que o artigo 23A, número 1, a linha A do Código do IRC, obriga a acrescer o próprio imposto mais as tributações autónomas, anulando o seu efeito fiscal, o mesmo acontece no domínio do reconhecimento dos impostos diferidos. Ora, se nós tivermos a conta 8122 a débito, o que se traduz em passivo no âmbito de impostos diferidos, nós temos aqui um campo que, segundo eu concluí aqui nos slides, quando a conta 8121 tem saldo devedor, isso resulta porque se creditou a conta 2742, passivo para impostos diferidos, vamos ter que acrescer no campo 725 da declaração modelo 22. O campo 725 da declaração modelo 22. Os campos não estão por ordem e por isso é sempre... mas está aqui.
impostos diferidos é para crescer. Isto é quando movimentamos a conta 8122 a débito e que se traduz em passivo de impostos diferidos. Quando ela é movimentada a crédito, porque se debitou a conta 2741, ativo por impostos diferidos, aí a anulação do efeito fiscal é através de uma dedução. E essa dedução será realizada no campo 766, impostos diferidos. Isto, o impacto de impostos diferidos do ponto de vista fiscal, que se traduz pela anulação do seu efeito fiscal na declaração modelo 22. Resumindo, as diferenças temporárias implicam o reconhecimento do respectivo ativo ou passivo por imposto diferido. Se contabilisticamente este reconhecimento ou a sua posterior reversão for reconhecido a débito ou a crédito da conta 8122, conduz à sua evidenciação no quadro 07 da Declaração de Rendimentos de IRC modelo 22. No esquema seguinte, esquematiza-se a ligação entre as quantias reconhecidas nesta conta e o quadro 7. Registros a débito na conta 8122 diminui o resultado líquido. Logo, acresce no quadro 7 do modelo 22 para anular esta diminuição, esta diminuição e o seu efeito fiscal. Nós anulamos uma diminuição com um acréscimo. E registros a crédito na conta 8122, que aumenta o resultado líquido do período, deduz no quadro 7 da Declaração Modelo 22, campo 766, exatamente para o mesmo efeito, para proceder à anulação do efeito fiscal. Ora, se eu aumentei o resultado líquido, só deduzindo de forma extra contabilística no quadro 7 do Modelo 22, é que eu vou proceder à anulação fiscal. Resumindo e concluindo, o efeito fiscal do reconhecimento de impostos diferidos é anulado, o seu efeito fiscal. Vamos apenas dar dois exemplos para terminar aqui esta introdução. Por exemplo, no ano N-1, a sociedade Demo SA, que é uma grande entidade e está sujeita ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, às 28 normas, e, portanto, ela reconhece impostos diferidos, porque é-lhe aplicável a norma 25, apurou um prejuízo para efeitos fiscais de 440 mil euros. Existe a expectativa da sua total recuperação em lucros tributáveis no futuro próximo, ou seja, nos próximos anos a perspectiva é de lucro. Então, como nos próximos anos a perspectiva é de lucro, nós estamos aqui perante uma situação de prejuízo fiscal que poderá vir a ser recuperada relativamente aos lucros de períodos seguintes. Estamos aqui perante esta frase, a qual eu prefiro do que decorar aqueles esquemas que ao bocado referi. Nas diferenças temporárias dedutíveis, devemos reconhecer hoje as quantias de imposto que iremos pagar a menos no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente. E é uma verdade, porque o facto de a empresa ter hoje um prejuízo fiscal
e que, no entender do artigo 52 do Código do IRC, é dedutível aos lucros dos próximos 12 períodos, se for uma pequena e média empresa, ou dos próximos 5 períodos, se for uma grande empresa, devemos reconhecer hoje as quantias de imposto que iremos pagar a menos no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente. Então estamos perante ativos por impostos diferidos, porque efetivamente este prejuízo, na perspectiva da empresa gerar, e ela tem esta perspectiva, porque se não tivesse esta perspectiva, ou seja, se a perspectiva da empresa fosse continuar a gerar prejuízos, nós não podíamos reconhecer impostos diferidos. Só que aqui a perspectiva é, já no próximo período vai ter um resultado positivo, um lucro contabilístico positivo, um lucro tributável também positivo, claro. Então vai conseguir recuperar ao longo de X anos. Daí esta empresa reconhecer, neste exemplo, um ativo por impostos diferidos. Deverá ser reconhecido um imposto diferido ativo correspondente à futura poupança fiscal que venha a resultar da compensação do prejuízo fiscal. Eu aqui considero uma taxa de 21%, uma vez que a empresa está sujeita, claro, à derrama, mas a derrama aplica-se sobre o lucro tributável. E só depois da dedução de prejuízos fiscais é que sobre a coleta se aplica 22,5%. Logo, na constituição do imposto diferido, o reconhecimento debitando a conta 2741 e creditando a conta 8122. Este é o valor do ativo por impostos diferidos. Relativamente aqui a esta matéria, teremos sempre que também ler o artigo 52 do Código do IRC e considerar também que só é permitido deduzir ao lucro um prejuízo fiscal até ao limite de 70% do lucro. Isso é o que está previsto no código do IRC. Ora, se formos aqui ao artigo 52 do código do IRC, é pela análise do artigo 52 que tiramos esta conclusão e que é importante não esquecer. O artigo 52, dedução de prejuízos fiscais. Sem prejuízo disposto no anterior, os prejuízos fiscais apurados em determinado período de tributação, eles são deduzidos aos lucros tributáveis de um ou mais 5 períodos, mas isto para as empresas que estão abrangidas pelo Decreto-Lei 372 de 2007, que são as grandes entidades. As PMEs podem fazê-lo em 12 períodos, 12 anos para deduzir um prejuízo fiscal. E depois aquilo que eu estava a referir. A dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação não pode exceder o montante de 70% do respectivo lucro tributável. Não ficando, porém, prejudicada a dedução da parte desses prejuízos que não tenha sido deduzido nas mesmas condições, no próximo ano ou no seguinte, enfim,
dentro dos 12 períodos ou dos 5 períodos que a empresa possui para a dedução. Como eu aqui creditei a conta de impostos diferidos, a conta 8121, não esquecer o impacto fiscal desta matéria. Estamos perante um ativo por impostos diferidos em que esta conta é creditada. E quando a conta 8121, desculpem, 8122, ela é creditada, registros a crédito na conta 8122, aumenta o resultado líquido do período e vamos deduzir este valor no quadro 7 da declaração modelo 22 no campo 766, que é para anular o tal efeito fiscal. Se aumentou o resultado líquido, para anular o efeito fiscal, eu só tenho que deduzir no quadro 7 para anular o efeito fiscal. Está bem? Nunca esquecer a questão fiscal inerente. Vamos ver então, para concluir, só mais um exemplo. Aquilo era um exemplo de um ativo, vamos ver um exemplo de um passivo. Uma provisão para vendas que excede o limite fiscal em 50 mil euros. Uma provisão para vendas que excedeu o limite fiscal em 50 mil euros. A base fiscal é de 150 mil euros. Isto tem a ver com esta questão aqui. Uma empresa constituiu uma provisão para vendas com garantia no valor de 150 mil euros, que excede o limite fiscal em 50 mil. Portanto, a constituição da provisão foi de 150. E as provisões são reconhecidas debitando uma conta de gastos. Uma provisão para garantias a clientes, ela é reconhecida na contabilidade debitando a conta 67.2, garantias a clientes, débito, influencia a demonstração dos resultados, e por crédito da conta 2.9.2, garantias a clientes. E a empresa debitou e creditou estas duas contas pelo montante de 150 mil euros. O que acontece é que o código do IRC coloca limites às garantias para provisões, às provisões para garantias a clientes. E este valor que foi contabilizado, que é a base contabilística, este valor excede em 50 mil euros aquilo que o fisco aceita. Porque o fisco só aceita 100 mil, pelos vistos. Se eu contabilizei 150 e se contabilizei além do limite 50 mil, significa que a autoridade tributária apenas aceitou 100 mil. Isto é uma matéria que está prevista no artigo 39 do Código do IRC. O limite de aceitação fiscal das provisões para garantias a clientes. Ou seja, eu contabilizei 150. A autoridade tributária só aceitou 100. Porque eu tive que acrescer 50 na declaração modelo 22. Logo, a base contabilística são os 150 e a base fiscal são os 100.
temos uma base contabilística superior à base fiscal. Quando a base contabilística é superior à base fiscal, e neste caso é em 50.000, há uma diferença temporária tributável, passivos por impostos diferidos. 22,5 de 50.000 dá 11.250. Então eu tenho que reconhecer a débito da conta 8122, 11.250, e a crédito da conta 2742, 11.250. Portanto, estamos aqui perante uma situação em que a base contabilística é superior à base fiscal. Porque na contabilidade reconheci 150.000 euros, depois acresci 50.000 euros na declaração modelo 22, é porque fiscalmente só me aceitaram 100. E se eu recorresse àquele esquema rápido, que eu ao bocado identifiquei, temos aqui um ativo contabilístico maior que o ativo fiscal. Logo é este o esquema. Resultado: passivo por impostos diferidos. Portanto, fixando isto é direto. E está aqui reconhecido o passivo por impostos diferidos, porque a base contabilística é superior à base fiscal e a diferença de 50.000 euros é sujeita à taxa de imposto, que eu considero aqui como sendo 22,5, e está aqui o reconhecimento do passivo por impostos diferidos. Não esquecer que depois este valor, como foi a débito da conta 8122, não esquecer depois este princípio fiscal. Registros a débito da conta 8122, diminui o resultado líquido do período, acresce no quadro 07 da declaração modelo 22.725. Aqui a empresa teria que depois fazer o acréscimo do respectivo valor. Bom, foi uma introdução a esta matéria. No curso prático de IRC, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, no curso prático de Impostos Diferidos, esta matéria é uma matéria amplamente desenvolvida, através de muitos casos práticos, porque impostos diferidos é uma matéria que é preciso efetivamente estudar para perceber como é que isto funciona. Eu tenho aqui um manual que envolve muitos casos práticos sobre esta matéria e de forma a que os formandos que realizem estas formações possam de facto sair com o conhecimento para poderem aplicar nas empresas e poderem efetivamente entender a matéria e a complexidade da questão dos impostos diferidos, mas percebendo esta matéria, ela não é assim tão complexa como à primeira vista pode parecer. Fica então feito esta abordagem introdutória aos impostos diferidos. Espero ter feito ou contribuído para que entendam melhor o efeito desta matéria, porque tem um efeito ao nível das demonstrações financeiras, e isso é que é importante, porque a parte fiscal não se vai sobrepor sobre a parte contabilística, nós realizamos a contabilidade conforme o normativo contabilístico.
E depois, as correções fiscais que tivermos a fazer, fazemos-las na declaração modelo 22. Mas nunca deixaremos de reconhecer absolutamente nada, só porque sabemos que mais à frente não é fiscalmente aceito ou terá que ser anulado o seu efeito fiscal. Contabilidade faz-se em conformidade com as normas de contabilidade e depois as questões fiscais de correções, de passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal, elas têm o seu momento certo e que é a declaração modelo 22. Muito obrigado por terem visualizado este vídeo. Até um próximo vídeo na rúbrica Trate a contabilidade ou a fiscalidade por tu. Não se esqueça de ir ao site da Certform, ver o conjunto de cursos que nós temos disponíveis e temos muitos cursos disponíveis já, quer no sistema e-learning, quer no sistema live streaming. Formação prática, formação orientada para as necessidades do mercado de trabalho. A nossa missão é contribuir para o sucesso profissional e para o sucesso pessoal dos nossos formandos. Mais uma vez, muito obrigado por visualizarem este vídeo.